gente, vídeo novo no ar e hoje eu vim para dar aquelas dicas que eu prometi para vocês sobre o aluguel de carro nos Estados Unidos. Mas antes de eu dar essas dicas, já vim pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, já deixe seu joinha aqui nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que também vai viajar para os Estados Unidos e vai alugar carro e ainda não sabe direito como dirigir por lá, o que tem que fazer, que documentos levar e tudo mais, que eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. E o seu compartilhamento, o seu joinha, a sua inscrição ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e nos ajuda também na nossa meta de 1000 inscritos ainda em 2018. Então, vamos para a nossa primeira dica sobre o aluguel de carro nos Estados Unidos. Primeira coisa que você tem que fazer para poder alugar um carro nos Estados Unidos é ter carteira de habilitação. Você pode levar a sua carteira de habilitação do Brasil mesmo para dirigir lá, que ela é aceita. Porém, pelas minhas pesquisas, pelo que eu li em alguns blogs, em alguns sites, em alguns estados dos Estados Unidos, você precisa ter a carteira internacional de habilitação, que ela é tirada facilmente no Poupa Tempo. Eu sei que aqui no estado de São Paulo no Poupa Tempo, nos outros lugares eu não sei onde vier, deve ser no Detran, Denatran, sei lá. É muito rápido, você vai lá no Poupa Tempo, você pede sua carteira, paga uma taxa, acho que sei lá, R$100 e poucos, e eles já fazem a sua carteira internacional que você pode dirigir no mundo todo. Dependendo por onde você for, pode até compensar você fazer, que aí você já se livra de muitos problemas com ela. Mas no nosso caso, nós fomos para Orlando e em Orlando não precisou, então você pode ir só com a sua CNH do Brasil mesmo e tranquilo, sucesso. Segunda dica sobre aluguel de carro lá nos Estados Unidos, como eu já disse pra vocês no vídeo sobre as dicas gerais que eu dei de Orlando, é muito importante você cotar, gente, o aluguel do seu carro. Eu cotei muito, eu tentei pegar o menor carro que tinha pra tentar ser mais barato, mas não adiantou o tamanho do carro. Eu cotei em vários sites, como o Decolar, acho que eu também cotei no Submarino Viagens, cotei em um monte de lugar, cotei nos sites das próprias locadoras, pesquisei em blogs as melhores locadoras para você alugar carro lá, pesquisei um monte, cheguei em alguns preços. Aí eu fui para uma agente de viagens, pedi para ela cotar para mim também, para saber se os preços que eu vi na internet estavam realmente mais baratos. No final, o aluguel ficou mais barato com a agência de viagens. Na verdade, não ficou mais barato, ficou o mesmo preço que eu pesquisei, porém, era uma categoria de carro melhor e maior. O que eu tinha cotado na internet era um carro como o meu aqui do Brasil, que é um Up, um carro pequenininho, e ela cotou como sendo uma SUV e tava o mesmo preço que eu tinha achado na internet os carros compactos. Então eu acabei fechando com ela a SUV e foi show de bola. E a terceira dica, que eu já meio que dei um spoiler agora quando eu tava falando sobre as cotações, é que lá você não aluga o carro específico. Eu não sei se é só lá ou nos outros lugares do mundo também. Eu acredito que, pelo menos onde eu já aluguei carro pra viajar, que foi no Chile e que foi lá, você não aluga o modelo do carro específico, a não ser que você esteja alugando com uma locadora premium, uma locadora de carros de luxo, que você escolhe o carro, que eu acho que existe isso também. Mas se você está alugando numa locadora comum, você aluga a categoria do carro, você aluga carro compacto, você aluga o carro econômico, você aluga SUV, você aluga minivan. E aí dentro dessa categoria tem uma gama de carros que pode ser que você caia em algum desses carros. Então não se iluda pela fotinho lá do site, que você vai entrar lá, eu vou alugar uma SUV, tem uma foto lá da Explorer, você pode chegar lá e não vai ser a Explorer que você vai usar uma Journey. Então tem essas diferenças que pode acontecer, então é bom você saber isso para você não chegar lá e achar que você foi enganado, alguma coisa assim, porque não, você aluga a categoria e não o carro. Quando você entra no site, está escrito lá SUV, Ford Explorer ou similar, Dodge Journey ou similar. Então fica essa dica aí também, que é muito interessante. A quarta dica que eu venho dar pra vocês, que foi uma coisa que eu aprendi na viagem, foi que alugamos o carro aqui no Brasil, deixamos tudo pago, tudo certinho. Chegamos lá, como eu já disse pra vocês, era altíssima temporada, então a gente chegou lá e não tinha carro. Aí a gente falou, mas a gente pagou, tá tudo certo, tudo mais. Assim, nós alugamos pela Budget, que é uma locadora mais barata, que é do grupo da Avis, enfim, não sei como é que fala. E lá no aeroporto era a única que tava com uma fila imensa. Na Avis não tinha fila, nas outras, em várias outras também não tinha fila. Então, dependendo da economia que você vai fazer alugando um carro em uma locadora mais barata, pode ser que não compense, porque às vezes você tem uma diferença, sei lá, de $20, $30. Às vezes não vai compensar. Por quê? A gente chegou lá e o que acontece nessa época de temporada? Eles alugam todos os carros. Então eles trabalham meio que no esquema de overbooking, pode-se dizer assim.
Eu sei que isso vale pra passagem aérea, não sei se vale pra carro, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, você chega lá, todos os carros estão alugados. E aí, o que pode acontecer? Às vezes a pessoa chega lá, aluga o carro, e aí ia voltar tal dia, acaba estendendo a viagem, aí não devolve o carro no dia que ia devolver, fica mais dias com o carro e tudo mais. E como todos os carros estão alugados, na hora que você chega lá, não tem o seu carro. O que aconteceu? A gente chegou lá, tava uma fila imensa, aí a gente demorou umas... sei lá, a gente perdeu bastante tempo nisso na nossa chegada lá, que a gente poderia ter aproveitado bastante da nossa manhã em Miami, porque o nosso voo foi pra Miami, a gente ia pegar o carro e ir pra Orlando. A gente perdeu, acho que pelo menos umas 2 horas e meia lá, só na fila da Budget. A gente ficou mais ou menos 1 hora e meia na fila. A hora que chegou o nosso atendimento, a moça falou que não tinha o carro e blá blá blá. A gente já sabia porque meus pais já tinham chegado no voo uma meia hora antes da gente, então eles já tinham essa informação. Aí a gente chegou lá, a mulher, vocês aceitam pegar uma minivan no lugar da SUV que vocês alugaram? Porque assim, como não tem carro, eles vão te oferecer qualquer coisa. Eles vão falar, olha, você quer um carro menor, não sei o que, e reembolso, nem sei se existe. Mas ela falou, vocês querem uma minivan? Eu, por mim, eu pegaria, porque eu queria mais era sair dali mesmo. Mas o Rafa falou, não, imagina, eu não vou pegar a minivan, eu aluguei uma SUV, mesmo a minivan sendo o mesmo preço. Ele falou, não quero minivan é carro de velho, eu quero uma SUV, não sei o que, nananana. Falei, tá bom, moça, então a gente não quer a minivan. Aí ela colocou o nosso nome lá, a gente ficou mais uns 40 minutos, 1 hora esperando, aí avisou que liberou o carro pra gente e ainda bem que foi um carro maravilhoso, como vocês viram no vídeo, era um carro que tava novinho. Então, se você não ligar de esperar um pouco nessa altíssima temporada, tudo bem você alugar numa corretora mais barata, mas se você tiver pressa, se tiver com tempo curto, aí compensa você pegar talvez um pouquinho mais caro. Mas se você vai em baixa temporada e não tem muito problema com o tempo, eu acho que compensa sim. Pra mim, eu acho que valeu a pena, mesmo tendo esperado um pouco, porque já tava lá mesmo, então fazer o quê? A quinta dica é em relação a dirigir nas estradas da Flórida, dos Estados Unidos em geral. Vou falar sobre a Flórida, que foi onde eu fui. Eu não sei se no restante do país é igual, mas existe um sistema para pagamentos de pedágio, como se fosse o nosso Sem Parar aqui no Brasil, que se chama SunPass. Quando você aluga o carro, você tem algumas opções. Uma delas é quando já vem o SunPass colado no para-brisa do carro. E uma outra opção é um outro tipo de serviço, eu não me lembro o nome, eu vou procurar no contrato certinho e vou colocar aqui pra vocês. Que é o serviço que funciona da seguinte maneira. Quando o seu carro é alugado, você pode passar nas catracas que tem SunPass, que lá não tem cancela nem nada, é tudo por câmeras. Então você pode passar onde tem o SunPass, que seria o Sem Parar, e vai começar a valer esse contrato dessa operadora lá na sua locadora, que eles cobram uma taxa por dia, mas não ultrapassa, se eu não me engano, 19 dólares, 20 dólares mais ou menos. Eles cobram no máximo até 10 dias essas diárias. Se você usar o seu carro 30 dias e passar nos pedágios dos 30 dias, eles vão cobrar só 10, eles não passam disso. Então, se você usar só 5, vai cobrar só 5, mas de 10 em diante é o mesmo valor. Então eles cobram uma taxa por dia e cobram os pedágios depois no seu cartão de crédito que você deixou lá na sua locadora. A gente não sabia disso. Aliás, eu pesquisei, eu vi que existia esse sistema, mas eu achei que a hora que você fosse lá pegar o carro, eles explicavam como é que funcionava e tudo mais. Acabou que também naquele estresse de chegada e da fila que a gente ficou para esperar o carro e tal, acabei esquecendo de me perguntar. Na hora de sair de Miami, meus pais e meu cunhado, que também estava em outro carro, falaram, olha, pra vocês usarem o SunPass agora, é só vocês baixarem uma trava que tem aí e tá tudo certo, só passar no SunPass na estrada. A gente olhou o painel do carro, olhou o para-brisa, não tem nada no nosso carro, como assim, que trava, que SunPass? A gente não sabia. E a gente ficou com um pouco de medo, porque conforme a gente foi na estrada, a gente foi seguindo o GPS e tinha alguns lugares algumas saídas da estrada que na verdade você não saía no seu caminho, mas era como se você saísse da estrada, ficou um pouco confuso pra nós. Porque tinha umas placas, faixa exclusiva para SunPass. Então a gente pegou a outra saída, porque a gente falou, a gente não tem SunPass no carro, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente pegou e viu várias placas na estrada falando que se você não pagasse pedágio, a multa era altíssima e não sei o que, a gente ficou morrendo de medo. Mas antes de sair de Miami, meu cunhado falou, se vocês não têm SunPass, passa direto no SunPass e boa, depois vê na locadora como é que funciona e tal. Mas isso tudo meio tipo no achismo, sabe? Então a gente já meio que se perdeu deles na ida pra Orlando. A gente não saiu do caminho, porque tava seguindo o GPS, mas a gente se perdeu deles, assim, não continuou seguindo junto com eles a viagem. Porque tinha aquela faixa exclusiva pra SunPass
E a outra, a gente falou, meu, a gente não tem Sampés, não vamos lá, vamos no do pedágio, vamos pagar o pedágio, a gente não sabe como é que funciona. E aí naquele estresse de como funciona, tal, não sei o que, pagamos o primeiro pedágio, na cancela mesmo, com a moça. Aliás, na cancela não, na cabine, né, porque não tem cancela. E aí, pra não ficar com aquela coisa na cabeça, aquela dúvida, no primeiro posto que a gente achou, a gente parou, eu pedi informação para um rapaz que trabalhava no posto, aí ele me lembrou que existia esse mecanismo que eu falei pra vocês, de pagar as taxas diárias. Quando o seu carro é alugado, você pode usar esse serviço. Aí eu, que alívio, peguei o contrato do aluguel que estava dentro do carro, li, e o nosso carro se enquadrava nessa categoria. Tá escrito lá, se o seu carro não tem o dispositivo nele, vai na fé, vai lá que a gente vai cobrar as taxas, tá tudo certo. Aquelas placas de multa, o rapaz do posto informou a gente que era mais pra quando é morador local de lá, que evade o pedágio e tudo mais, e aquela multa altíssima que eles cobravam, então a gente podia ficar despreocupado e passar sempre no Sampés. Uma outra dica extra que eu não tinha colocado aqui nas dicas para dar, mas é muito legal você saber que o GPS vai sempre te mandar, pelo menos nosso GPS mandava sempre pro pedágio. Então, 2 vezes a gente acabou pagando o pedágio na cabine porque não tinha lugar com Sampés para onde o pedágio mandou a gente. Então, sempre segue as placas do Sampés. Vê lá se você não sair da sua rota do GPS, entrar lá na saída do Sampés, continua, vai na fé que vai dar tudo certo. E aí você não tem que ficar parando na cabine para pagar o pedágio. E é isso, sucesso. Sexta dica são algumas dicas práticas de como dirigir lá nos Estados Unidos. Uma coisa que é muito legal lá é que sempre a direita é livre. Quando você chega numa esquina, você pode virar à direita livremente, porém com cuidado. Você sempre tem que parar, olhar se não está vindo nenhum carro e você pode virar, independente do sinal estar vermelho ou estar verde na sua direção. Quando tiver sinalização que você não pode virar, aí você não pode virar. Se não tiver sinalização nenhuma, quer dizer que a direita é livre e você pode virar tranquilamente, só para, olha se não está vindo nenhum carro e vai. Uma outra coisa sobre dirigir lá é que, por exemplo, você parou no cruzamento, dentro de um bairro, um lugar onde não tem semáforo e tudo mais, ou até mesmo dentro de um estacionamento de mercado, de shopping. As pessoas lá são muito educadas. Você está no cruzamento, tem uma fila nesse cruzamento, nas quatro pontas da cruz. Vai um carro por vez. Sempre, igual aqui no Brasil a gente fala, preferencial de quem veio da esquerda. Se não tem ninguém, se tem um rapazinho da esquerda, você para, deixa ele ir, depois você vai. Mas se tem 4, ele vai, depois vai o outro, depois a sua vez. As pessoas esperam. Tem esse tipo de educação lá nos Estados Unidos. Isso também foi muito legal. Porque mesmo a gente indo em altíssima temporada, estava com muito trânsito, o trânsito estava enorme, congestionado, mas fluía e as pessoas eram educadas, não tinha buzinação, não tinha nada disso. É tranquilo dirigir por lá. Eu mesma dividi bastante a direção com o Rafa lá. Dirigi praticamente metade da viagem, ele a outra metade. E assim, não fiquei com medo, não fiquei insegura, foi bem tranquilo. Até assim, gostoso de dirigir por lá, porque você sabe que as pessoas não vão ficar fazendo muita barbeiragem. E por fim, a última dica, que é uma dica extra, mais uma extra, digamos assim, que é sobre estacionar lá nos Estados Unidos, né? Onde a gente foi, nos lugares que a gente passou, a gente foi só em lugares que tinham estacionamento próprio. Walmart, os shoppings, os malls, né, que são aqueles, como se fosse um shopping a céu aberto, assim, que tem um pátio grande para você estacionar. Isso é muito comum lá. Então ali as vagas são livres, você entra, você estaciona. Quando a gente foi no Winter Park, a gente parava na rua também, mas tinha placa lá, você pode parar até 3 horas e tudo mais. No próprio centro de Orlando, a gente parou não tão no centro, a gente parou um pouco afastado, porque tinha umas ruas fechadas, porque era véspera de Ano Novo e tinha a feirinha no parque e tudo mais. Também podia parar livremente na rua. Então a gente não parou em nenhum lugar que tinha que usar parquímetro ou parquímetro. Deve ser parquímetro, né? Porque é de parque, de estacionar. Enfim. Então eu não sei falar pra vocês como é que funciona o parquímetro lá, mas nos lugares que a gente foi, ou você pagava o estacionamento, no caso dos parques, era acho que $20, pagou no Magic Kingdom. E na Universal, para você acessar o City Walk, onde a gente foi, você pagava também mais $20. No Disney Springs o estacionamento é de graça e ali perto de onde fica Orlando Eye tem um estacionamento público também de graça. Então todos os lugares que a gente foi o estacionamento era tranquilo, a gente não usou parquímetro. Então não sei explicar pra vocês como é que funciona. Se você sabe, conta aqui embaixo pra mim, porque eu quero muito saber pra quando eu viajar lá em algum lugar que tiver que usar o parquímetro, eu quero saber usar. Eu sei
pelas minhas pesquisas, que eu gosto bastante de pesquisar antes de viajar, eu pesquisei que já existem aplicativos para você pagar o parquímetro pelo aplicativo e tudo mais, mas eu não usei, então eu não sei falar muito sobre isso para vocês. Por favor, deem essa dica extra aqui nos nossos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todas as dicas que eu dei aqui sobre o aluguel de carro lá, como dirigir lá, como funcionam os pedágios lá na Flórida. Não esquece de deixar o seu joinha se você ainda não deixou aqui no nosso canal. Vão aparecer mais vídeos sugeridos aqui na tela, vai aparecer a nossa carinha para você clicar e se inscrever se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!